Neste vídeo, na madrugada de 12 de novembro de 1976, a base aérea de Talavera la Real, localizada na província de Badajoz, Espanha, tornou-se palco de um dos casos mais desconcertantes da ufologia espanhola. O que começou como uma noite de rotina para 3 soldados em serviço de sentinela transformou-se em um encontro que desafiaria todas as explicações convencionais e deixaria marcas profundas, tanto físicas quanto psicológicas, em seus protagonistas. José Maria Trejo e Juan Carrizosa Lujan estavam de guarda na área de armazenamento de combustível da base, separados por cerca de 60 metros entre si, cada um em sua guarita. A cidade de Badajoz ficava a poucos quilômetros dali, mas naquele momento, por volta da 1h45 da manhã, o mundo parecia reduzido àquele perímetro militar envolto em escuridão. O silêncio da noite foi subitamente interrompido por um som peculiar que ambos os soldados escutaram simultaneamente. Inicialmente, o ruído assemelhava-se a interferências de rádio, aquele chiado estático e irregular que qualquer militar reconheceria. Mas em questão de segundos, o som transformou-se em algo muito mais perturbador, um assobio agudo e penetrante que cortava o ar noturno com uma intensidade dolorosa. Os soldados, treinados para identificar ameaças, imediatamente suspeitaram de uma tentativa de sabotagem. A área de combustível era um alvo estratégico óbvio, e a possibilidade de intrusos colocou ambos em estado de alerta máximo. O assobio persistiu por aproximadamente 5 minutos, tempo suficiente para que o nervosismo se instalasse. Quando finalmente cessou, Trejo gritou para seu companheiro perguntando se ele também havia ouvido aquele som inexplicável. A confirmação de Carrizosa trouxe pouco conforto. Mas o que se seguiu foi ainda mais desconcertante, e no céu escuro acima deles, surgiu uma luz intensa, brilhante como um bastão luminoso suspenso no ar. A aparição durou entre 15 e 20 segundos antes de desaparecer completamente, deixando os 2 soldados ainda mais perplexos. Naquele momento, o cabo José Hidalgo chegou ao local acompanhado de um pastor alemão, um cão de guarda militar especialmente treinado para operações de segurança. Juntos, os 3 militares decidiram investigar a origem dos fenômenos estranhos. Armados com rifles automáticos e munição adicional, adentraram a escuridão seguindo o muro de adobe que circundava a base e a separava da estrada principal. Caminharam cerca de 300 metros em silêncio tenso, o cão seguindo calmamente ao lado deles, o que inicialmente os tranquilizou. Quando alcançaram uma guarita em construção, um novo som estrondoso rompeu o silêncio. Galhos de eucalipto próximos pareciam estar sendo quebrados por algo ou alguém. O cão foi solto imediatamente, disparando na direção do barulho com a agilidade característica de sua raça. Os soldados esperavam ouvi-lo latir, sinal de que havia detectado o intruso, mas o animal retornou em poucos segundos, cambaleante e visivelmente perturbado, como se estivesse doente ou profundamente assustado. O comportamento do pastor alemão tornou-se cada vez mais inquietante. Repetidamente enviado ao local do distúrbio, o cão retornou sempre na mesma condição e desorientado, gemendo baixo, os olhos demonstrando um medo que os soldados nunca haviam testemunhado naquele animal tão bem treinado. Finalmente, o cão começou a executar uma técnica defensiva ensinada durante seu adestramento e circular continuamente ao redor dos soldados, um comportamento que sinaliza perigo iminente e oferece proteção ao grupo. Os 3 militares gritaram várias vezes, ordenando que quem quer que estivesse ali se identificasse. Apenas o silêncio respondia. Foi então que José Maria Trejo sentiu uma presença, aquela sensação inconfundível de estar sendo observado. Olhando para o lado esquerdo, a aproximadamente 10 metros de distância, deparou-se com algo que ultrapassava qualquer referência conhecida. Era uma figura humanoide colossal, medindo cerca de 3 metros de altura, completamente composta por uma luminosidade esverdeada semelhante à fosforescência. O mais extraordinário era sua aparência. A entidade parecia ser formada por inúmeros pequenos pontos de luz, com os contornos delineados por pontos ainda mais brilhantes. A cabeça era pequena e aparentava estar coberta por algum tipo de capacete ou elmo. O corpo tinha formato fusiforme, estreitando-se na base, onde aparentemente não havia pernas visíveis.
Os braços eram desproporcionalmente longos e mantinham-se cruzados sobre o peito, mas as mãos não eram claramente definidas. Trejo ficou paralisado pela visão, consumido por um terror que transcendia o medo comum. Ele tentou acionar sua arma, mas descobriu-se completamente incapaz de mover-se. Uma fraqueza generalizada tomou conta de seu corpo, e embora pudesse ver e ouvir perfeitamente, seus músculos simplesmente não respondiam aos comandos de seu cérebro. Em seus últimos segundos de consciência antes de desabar, conseguiu apenas gritar para que seus companheiros se abaixassem. Hidalgo e Carrizosa, vendo seu colega cair, reagiram por puro instinto militar. Abriram fogo contra a criatura luminosa, disparando entre 40 e 50 tiros de suas armas automáticas. O fenômeno que se seguiu foi tão impressionante quanto a própria aparição, e a cada disparo, a luminosidade da figura intensificava-se, tornando-se mais brilhante como o flash de uma câmera fotográfica. E então, subitamente, a entidade simplesmente desapareceu no mesmo local onde estava, desvanecendo-se de maneira similar a uma imagem de televisão quando o aparelho é desligado. Enquanto corriam para socorrer Trejo, que permanecia consciente mas prostrado no chão, o assobio agudo retornou, vindo da mesma área próxima às árvores de eucalipto. Desta vez durou entre 10 e 15 segundos antes de cessar definitivamente. O alvoroço causado pelos disparos despertou toda a base. Ao amanhecer, aproximadamente 50 soldados, sob o comando de um oficial, inspecionaram meticulosamente a área do incidente. O que descobriram, ou melhor, o que não descobriram, tornou-se o aspecto mais enigmático do caso. Não havia um único estojo de projétil no local, apesar dos 50 tiros disparados. Mais perturbador ainda, não foram encontrados quaisquer impactos de bala no muro de adobe que estava diretamente atrás da posição onde a figura luminosa havia aparecido. A Força Aérea conduziu testes balísticos que confirmaram que as armas dos soldados haviam de fato sido disparadas, mas os projéteis simplesmente não existiam mais, como se tivessem sido apagados da realidade. As consequências do encontro para José Maria Trejo foram severas e duradouras. Poucos dias após o incidente, ao entrar no refeitório da base, sua visão começou a falhar rapidamente até que ficou completamente cego, desmaiando em seguida. Foi levado à enfermaria onde permaneceu inconsciente por 15 minutos. Os episódios de cegueira súbita repetiram-se 2 vezes mais nas semanas seguintes, sempre durando cerca de 15 minutos cada. Em 30 de novembro de 1976, Trejo foi transferido para o Hospital da Força Aérea em Madrid, onde permaneceu internado por 1 mês completo. Submeteu-se a uma bateria exaustiva de exames, análises de sangue, exames de urina, radiografias e avaliações neurológicas. Apesar de toda a tecnologia médica disponível, os especialistas não conseguiram identificar qualquer anormalidade física que explicasse seus sintomas. O diagnóstico final foi vago e insatisfatório, desequilíbrio nervoso ou desajuste nervoso, termos que mais escondiam do que revelavam sobre sua condição. O caso foi investigado pelo ufólogo português Joaquim Fernandes e documentado pelo renomado jornalista e pesquisador espanhol Juan José Benítez na revista Stendek número 22 de 1978. Benítez, que entrevistou pessoalmente os 3 soldados após completarem seu serviço militar e deixarem a base, considerou este um dos casos mais intrigantes dentro do fenômeno de aparições de entidades associadas a OVNIs. Ele destacou particularmente a natureza transitória da aparição, descrevendo-a como uma imagem que se materializa e desmaterializa como em uma tela de televisão. A investigação revelou detalhes adicionais que intensificaram o mistério. A Força Aérea Espanhola documentou impressões no solo e detectou anomalias eletromagnéticas no local do encontro, embora nunca tenha divulgado publicamente esses achados de forma detalhada. O comportamento do cão, especialmente treinado e conhecido por sua confiabilidade, continuou sendo citado como um dos aspectos mais convincentes do caso, pois animais desse tipo raramente demonstram medo sem causa aparente. Teorias sobre o incidente variaram amplamente. Alguns céticos, incluindo o veterano do exército espanhol Vicente Juan, sugeriram que os soldados sofreram uma alucinação coletiva intensificada pelo medo e pela confusão da situação. No entanto, essa explicação falha ao considerar as evidências físicas, e as armas foram disparadas, os projéteis desapareceram, e um dos soldados desenvolveu sintomas médicos genuínos que persistiram por semanas.
Outros pesquisadores apontaram semelhanças com casos documentados em diferentes partes do mundo, onde entidades luminosas humanoides aparecem e desaparecem instantaneamente, frequentemente precedidas ou acompanhadas por sons anômalos e luzes no céu. A revista Flying Saucer Review, ao publicar o caso em fevereiro de 1978, inseriu no contexto de uma onda de avistamentos de OVNIs que varreu a Espanha durante a década de 1970, incluindo o famoso incidente de Manises em 1979, quando um voo comercial foi forçado a realizar um pouso de emergência devido a objetos não identificados. O que permanece incontestável é o impacto profundo que a experiência teve sobre os 3 militares. Em suas declarações posteriores, todos mantiveram consistência nos detalhes essenciais de suas narrativas, mesmo quando entrevistados separadamente. José Maria Trejo, em particular, nunca vacilou em seu testemunho e não sabemos o que era. Mas não temos dúvida de que vimos perfeitamente, e parecia um homem, mas muito alto. O caso do Homem Verde de Talavera la Real, como ficou conhecido, permanece sem explicação satisfatória até os dias atuais. Não se encaixa confortavelmente nas categorias tradicionais de fenômenos ufológicos, nem pode ser facilmente descartado como fraude ou erro de percepção. A combinação de múltiplas testemunhas militares treinadas, evidências físicas anômalas, efeitos fisiológicos documentados e investigação oficial confere ao incidente uma credibilidade que poucos casos conseguem alcançar. Décadas após aquela madrugada de novembro, as perguntas continuam ecoando: o que exatamente aqueles soldados encontraram naquela noite escura? Por que os projéteis desapareceram sem deixar rastro? O que causou os episódios repetidos de cegueira em Trejo? E talvez a questão mais inquietante: aquela entidade luminosa era uma forma de vida inteligente, uma projeção de tecnologia avançada, ou algo completamente além de nossa capacidade atual de compreensão? Deixe sua opinião nos comentários, e se você conhece outros mistérios inexplicados, compartilhe conosco. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos mistérios. Até a próxima!